Apesar de recuo da gestão Dória, que não vai mais aumentar o ICMS sobre alimentos e remédios, produtores rurais de São Paulo realizam uma manifestação na manhã desta quinta-feira. E, para falarmos mais sobre essa reação, está conosco agora aqui no Jornal da Manhã o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tirso Meirelles, que está em Miguelópolis, no interior do estado, e conversa conosco aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. Por que essa decisão de manter o protesto, mesmo com o recuo do governador? Ô, Vitor, Diogo e Adriana, na realidade, nós ficamos 4 meses negociando com o governo. Anteontem, nós ficamos da 1h da tarde até as 9 horas da noite, negociando e mostrando a importância e as consequências do aumento do ICMS, principalmente no estrangulamento do produtor rural, do pequeno e médio produtor, que representa 80% dos produtores do estado de São Paulo, como também um aumento drástico que iria ocorrer na cesta básica da população. E como vocês muito bem sabem, nós temos aí de 40% a 50% o valor de um trabalhador gasta na sua alimentação. Com esse aumento, iria ocorrer praticamente um aumento de 7% a 30% na cesta básica. Agora, o setor ainda reclama também do aumento ou da não retirada do imposto do leite pasteurizado, hortifruti e granjeiros, também do diesel e de energia elétrica, que interfere diretamente no setor, nas atividades. O que diz a proposta apresentada pela entidade ao governo? Qual seria uma boa renegociação? Olha, é uma boa pergunta, Adriana. As nossas negociações e colocações ao governo foi exatamente essa. O leite pasteurizado e cru iria aumentar 4,14 para a sociedade. Nós teríamos o hortifruti granjeiro fundamental, que teve grandes problemas na pandemia, também um aumento de 4,14. Agora, o pior de tudo é que nós temos um aumento cascata. O que vem a ser esse aumento cascata? A energia elétrica sairia de 0 para 13,6. Os insumos de 0 para 4,14. Você mexe na cadeia produtiva como um todo. E o governo percebeu que não poderia fazer isso, porque desde o início das negociações, ele disse que não mexeria na cesta básica e nem no leite. E agora, pelas informações que eu obtive ontem, nós estamos aguardando o decreto sair, que ele retroagiu a energia elétrica, os insumos, o leite e os hortifrutigranjeiros. Mais uma pergunta agora, Diogo Schelp. Tudo bem, bom dia. Minha pergunta é a seguinte: a decisão de manter o tratoraço tem um caráter político, ou seja, pode se transformar em um ato de apoio ao presidente Bolsonaro pela sua entidade, dado o confrontamento do Bolsonaro, a disputa de Bolsonaro com o governo João Dória? Vitor, foi uma belíssima pergunta tua. Não, nosso movimento é pacífico, é um movimento antipolítico, é puro da classe, onde nós estamos simplesmente fazendo um movimento onde nós estamos ordenados, conversamos com a Polícia Militar em todas as cidades, hoje está envolvido praticamente 250 cidades, e ao redor das cidades, nós chegamos a 150 cidades, conversando com a Polícia Militar, não vamos fechar a rodovia, vamos trabalhar dentro da própria cidade para informar a sociedade, a população, sobre o aumento. Então, esse ato é um ato cívico, que nós estamos orientando, mostrando para a sociedade o quanto ficaria caro o alimento que ele ia adquirir. Porque, Vitor, eu pergunto para vocês, no período da pandemia puseram culpa em nós produtores, que o arroz e o feijão subiram muito porque o produtor aumentou. Não, o produtor não aumentou. Teve uma especulação na cadeia produtiva, mas não do setor produtivo que produz realmente o arroz. Então, pelo fato de nós termos levado isso nas costas, nós falamos, vamos fazer um movimento pacífico e orientar a sociedade que aumento de impostos não resolve num período de pandemia. E foi isso que nós levamos para o governo. Não podemos aumentar impostos. Se precisar efetivamente acontecer de reestruturar, que faça uma reestruturação administrativa, mas não aumentando imposto. Agora, Sr. Tirso, houve esse recuo do governador Dória no caso do ICMS, mas houve alguma garantia por parte do governo de São Paulo que outros aumentos de impostos ou cortes de isenções não virão no futuro, como forma justamente de compensar essa medida da qual o governador recuou agora? O que acontece, e vocês conhecem muito bem, existe a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal que o governo tem comentado, ela é efetivamente no último ano de administração pública.
Então, o governo quis tentar reestruturar pelo aspecto da pandemia. Mas se você analisar perfeitamente, o Produto Interno Bruto paulista, ele praticamente manteve no processo como um todo. Agora, sem dúvida nenhuma, nós tivemos uma despesa maior, nós temos aí a preocupação com a vacina e tal, mas isso ele tem de fazer na parte administrativa, não aumentando impostos. Pelo que nós percebemos nas negociações e nas conversas recentes agora, a intenção não é aumentar imposto mais. Agora, presidente, quando a gente fala dessas mudanças que devem afetar, inclusive, o repasse final ao consumidor, e isso realmente é preocupante, porque atinge o ciclo todo dessa cadeia que o senhor citou, além de ser responsabilidade do governador, é também de deputados? Sem dúvida. Você comentou um fato muito importante, Adriano. Há 30 anos atrás, a Câmara Federal fez a Frente Parlamentar da Agricultura. Essa Frente Parlamentar da Agricultura nacional trabalha muito bem, ela trabalha efetivamente com a produção, a preocupação do homem no campo, no trabalhador. A nossa Assembleia Legislativa, nós tínhamos uma assinatura de 74 deputados que dizia que era pró-agricultura para ter voto. E, na realidade, quando nós fomos ver, praticamente todos votaram a favor do aumento do ICM. Então, não existe Frente Parlamentar da Agricultura Paulista. Infelizmente, eles não honraram o processo de efetivamente segurar o imposto. Eles deram uma carta branca onde que poderia fazer aumento até 18%. Isso não justifica. Toda lei precisa passar por uma Assembleia. A Assembleia passou totalmente tudo em branco, sem fazer uma discussão, sem saber o que isso ia trazer de problemas para a estrutura de uma sociedade que está numa pandemia, num problema sério, e como vocês muito bem sabem, uma pessoa bem alimentada evita de ficar doente, evita de ter um resfriado. Então, nesse momento, nós temos de dar toda a estrutura, e principalmente agora, que nós não vamos ter mais o apoio emergencial, a sociedade empobreceu, nós ficamos mais solidários. Agora, aumenta o imposto, não tem como. E para fecharmos, mais uma pergunta do Diogo Schelp. Você, Diogo? Pois é, o senhor falou agora recentemente da questão do aumento de preços no ano passado, o preço dos alimentos, né, que é um problema anterior a essa discussão sobre ICMS em São Paulo, até porque essa alíquota sequer foi elevada. Qual é a proposta que a sua associação faz de ações do governo federal para conter esse aumento de preços nos alimentos que tanto afeta a população? Vitor, você tocou num ponto que a gente vem lutando muito pela Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, junto à Confederação Nacional da Agricultura, que é uma política agrícola definida no país. O que acontece? Nós temos a Conab. A Conab, eficazmente, ela tem os depósitos, os reservatórios de alimento para esses momentos, onde você tem um preço mínimo. Quando cai muito o preço, você tem um valor onde você estabiliza para que o produtor não quebre, e quando tem um valor súbito, como aconteceu o arroz e o feijão, ele pode fazer um leilão e voltar o preço na realidade. Então, nós levamos isso à ministra Tereza Cristina para que nós possamos eficazmente retomar esse processo de termos estoques para os leilões quando ocorre especulação. Ok, nós ouvimos aqui então Tirso Meirelles, ele que é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Obrigado pela entrevista, senhor Tirso, bom dia. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.